Hoje é o nosso último estudo aí sobre essa série da primeira carta de João. Quinta-feira que vem a gente vai para a segunda carta de João e assim por diante, né? Depois a terceira. Os próximos são um pouquinho mais breves, é um capítulo só cada um, né? Nós passamos praticamente todos os versículos dessa primeira carta de João, tá? Às vezes um pouquinho desconectado, por exemplo, quando a gente falou sobre o amor, o tema do amor perfaz 1/3 de toda a carta. Então eu juntei tudo isso num estudo só. Então eu peguei partes do capítulo 3, partes do capítulo 4, né? E fiz um estudo só. Mas se vocês forem rever, e todos esses estudos estão gravados lá, né? Estão no canal do YouTube, lá nas cartas de João. Se vocês forem ver, praticamente todos os versículos a gente estudou. Esse daqui eu deixei de fora na semana passada e quero entrar nele, tá? Uns versículos que a gente precisa ter um pouquinho mais de compreensão para entender. 1 João capítulo 5, versículos 6 a 9. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. A questão é, este é aquele que veio, deixa eu passar essa, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Por que essa questão da água e sangue, né? E é interessante a gente tirar a dúvida sobre esse versículo aqui, justamente nesse nosso último estudo, que é a conclusão da primeira carta de João, porque isso aqui permite que eu faça uma recapitulação dessa primeira carta. Qual é o problema? João está escrevendo e por trás dessa carta tem um problema, tem uma heresia acontecendo na época e João abertamente, flagrantemente, está combatendo essa heresia que estava circulando na época. Vocês vão lembrar lá do estudo que falava dos anticristos, capítulo 2, advertência contra os anticristos, que João está combatendo, né, esses falsos ensinos que rodavam na época ali. Até tinha pessoas que já tinham pertencido à igreja e tinham saído, né, se afastado porque estavam envolvidas nessa falsa doutrina, nessa heresia. Mas qual era essa heresia? Era o gnosticismo, que eu expliquei. Teve um estudo praticamente só sobre o gnosticismo, né? Então o gnosticismo, ele achava que o mundo é mau e o corpo é mau. O gnosticismo, ele misturava filosofia com judaísmo, com cristianismo. Ele era uma amálgama, né? Uma mistura de muitas coisas. Mas ele tinha herdado um pouco da filosofia de Platão ainda, e que o corpo é a prisão da alma. Então, o que importa é a alma, o corpo é a prisão da alma. E isso veio religiosamente, daí eles aplicavam que o mundo é mau e que o nosso corpo é mau. Por consequência, eles não conseguiam acreditar que Jesus tivesse se encarnado, porque uma vez que o corpo é mau, a divindade jamais encarnaria num corpo que é mau. Essa é o que está por trás. E tinha uma outra heresia, que provavelmente é um prolongamento do gnosticismo, ou uma particularidade do gnosticismo, que se chamava o docetismo. Docetismo vem do grego dokel, né, que significa parecer. Então, o que eles acreditavam era o seguinte, e agora comecem a entender por meio da água e sangue, por meio da água, tá? O que eles acreditavam, esses docetistas? Eles acreditavam que Jesus só parecia. Então vamos lá. Eles acreditavam que tinha o homem Jesus, né? Jesus era um homem, não divino, um homem, e que o Cristo, quer dizer, a divindade, entrou em Jesus no batismo. Por isso a água aqui está a referência ao batismo.
Quando Deus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele eu ouvi, e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, né? Então ali, eles acreditam que ali a divindade, né? O Cristo divino entrou no Jesus humano. E esse Cristo divino ficou em Jesus humano até antes da sua morte. E quando Jesus foi para o Calvário, o Espírito, né, esse Cristo divino, o deixou, porque a divindade não passaria pela morte. Então vejam a heresia que está por detrás, e essa heresia, ela era contra a encarnação de Cristo, né, de que Cristo realmente tinha se encarnado. Então eles acreditavam que o Cristo divino tinha entrado nesse ser humano Jesus no batismo, na água, né? E depois tinha saído antes da crucificação. Vejam que é isso que está rolando, né? Que é isso, esse é o panorama que está por detrás, o pano de fundo. Vejam o que João fala aqui, ó, João 4, 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, se encarnou, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, obviamente, que não confessa que Jesus veio em carne, quer dizer, Jesus se encarnou. E você tirar a encarnação de Jesus é você tirar o centro, porque Jesus justamente se humanou, Jesus assumiu a natureza humana e Jesus pagou pelos nossos pecados, pelos pecados da natureza humana na cruz, né? Mas foi Jesus e Cristo é a mesma pessoa, né? Não tem separação. Jesus, desde o início, desde o nascimento, Jesus se fez carne e nasceu através de Maria, né? E Jesus foi crucificado, e na cruz, então você não pode tirar o Cristo da cruz, é justamente o Cristo na cruz que significa purificação para os nossos pecados e perdão. Então o que João está combatendo aqui é justamente essa heresia. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. E vejam a repetição, não somente por água, né? Não foi somente no batismo, o batismo marca o início do ministério público de Jesus. Não foi somente na água, no batismo, mas por água e sangue, quer dizer, quando a morte de Jesus, o sangue de Jesus na cruz, foi o sangue de Cristo. E por isso ele tem poder salvífico, né? Se fosse simplesmente mais um ser humano morrendo, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas quem morreu foi o Cristo, né? Foi Deus que morreu na cruz e por isso tem poder salvífico para todos nós e um poder eterno de salvação, né? Então é isso que João está enfatizando aqui. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, combatendo essa questão de que o Cristo teria entrado em Jesus somente no batismo e que teria o deixado antes da morte, não somente por água, mas por água e sangue, a morte de Jesus na cruz. Sim, é a morte de Cristo na cruz em nosso lugar e para a nossa salvação. E por isso, no capítulo 2, ele diz, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus os purifica. Quer dizer, é o Cristo inteiro, né? É Jesus Cristo. E daí ele continua ainda dizendo que o Espírito... Deixa eu achar aqui para... E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo quem dá testemunho. Se a gente fosse ver lá em João 14,16, Jesus diria que o Espírito faria nos lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. Então o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho, né? Porque o Espírito é a verdade. Daí ele diz, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Por que três? O Espírito, a água e o sangue. Lembram que Jesus diz assim, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabeleça.
é que na cultura judaica e na época, para uma coisa ser testificada como verdadeira, precisava do depoimento de 3 testemunhas. Então aqui João cita as 3 testemunhas, né? O Espírito dá testemunho disso, a água, né, o batismo e a morte de Jesus Cristo, e os 3 são unânimes nessa questão de que Jesus Cristo se encarnou, e na encarnação de Cristo como um todo, né, está a nossa salvação. Então aqui, eu expliquei esse texto e a gente já conseguiu relembrar com isso um pouquinho sobre o gnosticismo, o que estava acontecendo, sobre o docetismo também, né, que eram as heresias da época. E daí, para terminar a carta, ele faz uma conclusão com 3 sabemos. E ele diz assim: primeiro, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que todo aquele nascido de Deus não está no pecado, diz João. É interessante que João, nessa carta, repete 7 vezes a expressão nascido de Deus, desde o início, tá? Aqui nós estamos já nos últimos versículos da carta, mas esses últimos versículos nos fazem lembrar do que ele vem falando desde o início da carta. E João repete, é um dos que mais repete usando esse termo, repete 7 vezes a expressão nascido de Deus, que nós somos, né, nascidos de Deus. Vejam, 1 João 2, 29 a 3:1. Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, de nascermos dele. Isso é uma das maiores dádivas, né? De nós termos sido adotados por Deus. E esse nascimento, eu enfatizei isso diversas vezes na carta, mas hoje é o último estudo, de novo vamos lembrar. Vejam como João está frisando isso. 7 vezes essa repetição de que nós somos nascidos de Deus. João está querendo lembrar a nossa identidade. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a adoção de Deus. Deus os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus tocou em nosso coração com o Espírito Santo, porque esse nascimento é o renascimento, é o nascimento espiritual. E o nascimento espiritual é quando o Espírito de Deus entra em nós, quando o Espírito de Deus nos transforma, quando o Espírito de Deus nos faz renascer para Deus, renascer como filhos de Deus. Então, quem somos nós? Quem somos? E daqui a pouco vocês vão ver a contraposição. Nós somos os filhos de Deus, no meio de um mundo, num mundo que está no maligno. Mas nós somos os filhos de Deus. Nós fomos aqueles que o Espírito Santo chamou das trevas para a maravilhosa luz, que o Espírito Santo tocou no coração e nos fez renascer para Deus. E nós somos agora filhos de Deus, né? Então, e qual é a característica desses filhos de Deus? Pela comunhão com o Pai. Porque nós permanecemos no Pai e o Pai permanece em nós. Os filhos têm as características do Pai. Quais são as características do Pai? Assim como Deus é justo, aquele que é nascido dele pratica a justiça. E aqui, desde já, deixa eu relembrar vocês, os próximos versículos também vão frisar isso. Vamos relembrar que, como os gnósticos, né, o gnosticismo, achava que o corpo era mau, e que o mundo é mau e o corpo é mau, eles não só o espírito que importava para eles, então eles não se importavam com a vida deles, né? O que eles faziam? Então muitos deles caíam na prostituição, caíam na promiscuidade e em diferentes vícios. Eles simplesmente não se importavam com a vida, porque enfim, esse mundo é mau e o corpo é mau, o que importa é meu espírito. E João trabalha isso e diz que isso é uma completa incoerência, não tem como ser assim.
né? Nós, como filhos de Deus, nós temos as características de Deus. Assim como Deus é justo, aquele que é nascido dele pratica a justiça, né? Em todos os sentidos. Agora vejam o próximo versículo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Pratica o pecado é viver na prática do pecado, é permanecer no pecado, é não se arrepender do pecado e achar que pode continuar pecando tranquilamente. Uma coisa é a nossa fraqueza, nós às vezes nós pecamos, né? Sempre de novo, mas por fraqueza. Nós não queremos permanecer no pecado e quando sabemos que estamos pecando, a gente quer mudar e quer voltar para Deus. Então aqui é permanecer na prática do pecado. E aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, a palavra de Deus continua nele, o Espírito Santo continua nele, o chamando ao arrependimento, fazendo perceber os seus erros e querendo mudar de vida, né? Porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, viver no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, os nascidos de Deus, os filhos de Deus, praticam a justiça porque Deus é justo, amam os seus irmãos porque Deus é amor, né? E não querem permanecer no pecado, porque o pecado é contrário a Deus, né? Então, tudo isso está nessa questão, nessa ênfase de João, vocês, meus irmãos, vocês são nascidos de Deus, vocês são filhos de Deus. Quem são vocês? E nós temos que nos lembrar isso continuamente, meus irmãos. Quem somos nós no meio desse mundo? Nós somos os filhos de Deus. Aqueles que nasceram de Deus, né? E para Deus. A nossa vida é de Deus e a nossa vida é para Deus, né? Uma vida dedicada a Deus e uma vida que imita o Pai, que quer ter a imagem do Pai e refletir a imagem do Pai ao mundo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus, ama, porque Deus é amor. Então vejam as implicações éticas e morais. As implicações morais se eu sou um nascido de Deus e sou um filho de Deus, eu quero viver na luz, e eu quero viver na justiça, e eu quero praticar a justiça, e eu quero fugir do pecado. Estão vendo? Os que são filhos de Deus, aqueles que nasceram de Deus, têm implicações éticas, têm implicações morais. São pessoas que têm a imagem do Pai e querem ser a imagem do Pai, né? Uma vida que evita o pecado, uma vida na justiça, uma vida em amor, como o Pai é. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui as implicações são as seguintes. Nós já vamos ver que o mundo está no maligno. Aquele que é nascido de Deus, graças à sua união e à ação do Espírito Santo em nós, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E como ele vence o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Continuando, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Em muitas Bíblias, esse A aqui é um A maiúsculo, aquele com letra maiúscula, porque aquele que nasceu de Deus de Deus o protege é Jesus. Aquele que nasceu de Deus, Jesus, o protege. Por isso muitas Bíblias trazem aqui com letra maiúscula, para logo a gente identificar que se trata de Jesus. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Vejam como Jesus ora pelos discípulos na oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Essa questão de que aquele que nasceu de Deus o protege. Essa questão de Jesus nos proteger, de Jesus nos guardar. Vejam o que Jesus diz em João 17. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava, protegia.
eu os guardava pelo poder do teu nome. Tomei conta deles, e nenhum deles se perdeu. Veja o cuidado de Jesus. Eu tomei conta deles, nenhum deles se perdeu, porque eu os guardava pelo poder do teu nome. Isso é Jesus orando ao Pai, né? Antes da sua volta, volta ao Pai, né? Não peço que os tires do mundo, diz Jesus, mas que os guardes do maligno. Então vejam que a linguagem é a mesma aqui, ó. Aquele que nasceu de Deus, Jesus os protege e o maligno não os atinge. E aqui vejam, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, que os proteja do maligno, né? Então, nós podemos ter essa confiança. Jesus, enquanto esteve no mundo, guardou os seus discípulos no mundo, os guardou pelo poder, tomou conta deles, nenhum deles se perdeu. Esse fator de proteção, né? Jesus protege os seus contra os ataques do maligno, né? E depois Jesus ainda ora, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A gente pode sempre contar com a proteção de Jesus, que Jesus continua nos guardando, Jesus continua tomando conta de nós, né? Contra os ataques do maligno. E a gente continua orando, e Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, final do Pai Nosso, livra-nos do mal. E a gente sabe o Pai Nosso de cor, e normalmente a gente ora e a gente não vê isso escrito. Mas o mal, quando a gente ora, mas livra-nos do mal, esse mal é um mal com letra maiúscula, significa o maligno, o diabo. Quando nós oramos o Pai Nosso, mas livra-nos do mal, é livra-nos do maligno, é livra-nos do diabo. Em outras palavras, a gente está justamente fazendo isso aqui. Pai, Senhor, protege-nos dos ataques do maligno, né? Sabemos que somos de Deus e o mundo está sob o poder do maligno. João enfatiza a ação do maligno, do diabo no mundo. Ele já fez isso no versículo 18 aqui, né? Guarda-nos do maligno. E agora ele continua dizendo, o mundo está sob o poder do maligno. E aqui, pessoal, vamos nos lembrar, é importante a gente lembrar, hoje em dia está fora de moda lembrar disso. Tem muitos que já não acreditam mais nisso. Mas João repete diversas vezes o maligno e o diabo nessa carta. Não é só ele. O apóstolo Paulo faz isso. O próprio Jesus fala do diabo. Então tem muitos hoje em dia que acham que o diabo é a invenção da igreja, que o diabo é para botar medo nas pessoas, que é uma invenção da igreja para botar medo nas pessoas. Muitos acreditam que o diabo não exista. Isso é uma total inverdade, tá? O diabo existe? Sim, o próprio Jesus fala do diabo. Jesus não teria menor interesse em manter as pessoas numa ilusão, né? O próprio Jesus fala do diabo. Jesus, em João capítulo 8, diz que o diabo foi homicida desde o princípio, que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Isso é Jesus falando. Jesus fala do diabo, as tentações de Jesus no deserto. Jesus fala do diabo diversas vezes. O diabo existe, né? Esse maligno existe. A gente tem que manter isso. Essa luta está acontecendo. E quando a gente já não acredita mais no diabo e não acredita mais no maligno, a gente já não vê mais essa realidade sob a qual o mundo está, né? O maligno, o diabo e Deus. Mas João deixa isso muito claro na sua carta. Não dá motivo nenhum para a gente ter ilusão quanto a isso. Pelo contrário, João coloca isso de uma maneira muito transparente. Essa luta que está acontecendo e que muitas vezes a gente não está notando. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês sobre como ele trabalha essa questão do maligno, o que ele fala. No capítulo 13, eu coloquei a mesma tabela que eu usei nos estudos, tá? É um pouquinho pequena, mas no capítulo 13, versículo 8, fala da origem do pecado e diz que é o diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Qual é a causa, qual a origem do pecado? Adão e Eva. Quem estava lá? O diabo, com a sua sedução,
com Adão e Eva, né? O diabo é a origem do pecado. Não resta dúvida disso na Bíblia. O diabo é a origem do pecado. E é a causa, é aquele que continua seduzindo o pecado, é aquele que continua por trás de todo o pecado, né? Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, diz o texto, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E daí, por consequência, ele diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, vejam, qual a origem do pecado? O diabo. O diabo é a origem do pecado. E aquele que peca transgride a lei de Deus. Ou seja, é a completa oposição. De onde vem o pecado? O pecado vem do diabo. Quem peca está transgredindo a lei de Deus, quer dizer, está indo contra Deus. E isso às vezes a gente não nota, mas quando você está indo contra Deus, você está, na verdade, seguindo quem? Seguindo o diabo. Meus irmãos, João deixa claro que só há duas condições: o diabo e Deus. Ou você está com Deus, ou você está, sem saber, seguindo o diabo. As seduções do diabo. Não tem hoje em dia na política diz uma terceira via. Não tem uma terceira via. Ou você é um filho de Deus e está seguindo a Deus, ou você está seguindo as seduções do diabo, né? E fazendo o que o diabo quer. Ou você está fazendo o que Deus quer, ou você está fazendo o que o diabo quer. É simples assim, mas nem sempre a gente para pensar nisso. Mas João deixa isso muito claro, tá? Aquele que peca está transgredindo a lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é ir contra Deus, né? Por isso a gente não quer viver no pecado. E é isso que João continua dizendo. Olha, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? E na cruz ele destruiu as obras do diabo. Então, se Jesus destruiu as obras do diabo, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Se em Jesus não há pecado, e Jesus veio para destruir as obras do diabo, e na cruz ele pagou por todos os nossos pecados, nós não queremos mais, a consequência, a conclusão lógica é, nós não queremos mais o pecado na nossa vida. Porque o pecado vem do diabo, né? Porque estar pecando e permanecer no pecado é estar seguindo o diabo. Porque o pecado é transgressão da lei de Deus, é estar indo contra a lei de Deus, e é tudo que eu não quero para a minha vida, ir contra Deus, porque eu sou um filho dele. E Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Jesus justamente veio ao mundo para acabar com os pecados, para tirar os nossos pecados. Então eu que fui perdoado pelo sangue de Jesus e graças ao sacrifício de Jesus na cruz, perdoado dos meus pecados, lavado dos meus pecados, como é que eu vou querer continuar nos pecados, né? E voltar para a sujeira? Então a gente não quer voltar para a sujeira, né? O pecado é sujeira, o pecado é imperfeição, o pecado é do diabo, o pecado é transgressão à lei de Deus. Nós somos purificados do pecado e nós não queremos o pecado na vida. E essa é a questão. E infelizmente pecamos e o sangue de Jesus continua nos purificando de todo o pecado. Mas nós não queremos permanecer no pecado. E por que não queremos permanecer no pecado? Por tudo isso. E então é importante deixar isso muito claro. O diabo é a origem do pecado. O pecado é transgressão da lei de Deus, é ir contra a lei de Deus, e por isso a gente não quer permanecer. Então vejam, todo aquele que nele, em Jesus, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Não permanece no pecado. Todo aquele que está no pecado, que está permanecendo no pecado, não ouviu nem conhece, não tem comunhão com Deus. Então, isso, o início da carta de João deixa muito claro, né? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que temos comunhão com Jesus, com comunhão com Deus, estamos em comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, queremos permanecer nos pecados, como se isso fosse tranquilo e tal, então a gente não está mais em comunhão com Deus, porque Deus é luz, o pecado são trevas, né?
Então, é a gente perceber isso e não querer o pecado, né? Nós somos filhos de Deus, queremos servir a Deus, queremos viver para a honra, louvor e glória de Deus, né? E buscamos a santidade. Infelizmente pecamos. Quando pecamos, reconhecemos, nos arrependemos, pedimos o perdão, somos novamente purificados pelo sangue de Cristo, e uma vez purificados e lavados no sangue de Cristo, nós não queremos mais de novo cometer o pecado, né? Essa é sempre a nossa luta. Então, essas são as duas, é o antagonismo. João diz no capítulo 1 que a vida se manifestou e nós a vimos. Então, Deus é vida. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: se afirmamos que temos comunhão com Deus, Deus é luz, ele diz no versículo 5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor, capítulo 4. Deus é verdade, Deus é bênção. O diabo é morte, é o homicida desde o princípio, como diz Jesus, aquele que conduz à morte. Ele já vai falar sobre Caim, citar o caso de Caim, né? Caim que matou o seu irmão. E por que matou? Porque o pecado estava nele, porque o diabo estava o tentando. Então, o diabo é aquele que conduz à morte, à destruição, às trevas, ao desamor, à mentira e à maldição. E aqui está o antagonismo, né? Deus e o diabo. Onde as pessoas estão, né? Quem não está, Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Ou você está com Deus, vida, luz, amor, verdade, bênção, ou está seguindo o diabo, e daí é destruição, morte, trevas, desamor, mentira e maldição. Veja como ele segue trabalhando esse assunto. Não sejamos como Caim, diz ele, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Está vendo a consequência do pecado? Caim que pertencia ao maligno. Nossa, mas que linguagem forte. Caim pertencia ao maligno, pertencia ao diabo. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí que eu estou querendo deixar claro para vocês. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem terceira via. Entende? Vejam a questão aqui, ó. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. O diabo é o pai do pecado. O diabo é a origem do pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Está aqui. E por isso João não deixa dúvida. Não sejamos como Caim que pertencia ao maligno. Caim estava seguindo o diabo e no pecado, permanecendo no pecado. Entende? Não estava com Deus. E quem não está com Deus, infelizmente, não é que ele fez um pacto com o demônio. Tá? É que às vezes as pessoas já pensam nisso. Não é fazer um pacto com o demônio. Caim não fez um pacto com o diabo. É simplesmente o seguinte: quem não está com Deus está servindo ao diabo, está no pecado, está nas trevas, né? Essa é a questão. Então não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Talvez eu esteja sendo um pouquinho dramático, mas eu quero mostrar isso com clareza para vocês, porque isso aqui traz uma grande preocupação para a gente. Quando a gente tem consciência disso aqui, a missão de Deus para nós fica mais clara. Então, o fato é o seguinte, meus irmãos: tem muita gente nas trevas, e falar de trevas é pouco. Tem muita gente que está seguindo o diabo, mesmo sem fazer um pacto com ele, mas não estão com Deus. E se não estão com Deus, e se não renasceram para Deus ainda, estão nas trevas, estão no pecado, e estão indo para o inferno. Essa é a questão.
né? Quando a gente se flagra disso e pensa nos colegas e pensa nos amigos, a gente se esforça mais, a gente ora mais por eles, porque a gente não quer que eles se percam, a gente não quer que eles sejam condenados. E essa é uma vida sem Deus, é uma vida de pessoas que estão seguindo o diabo, mesmo sem querer, mas estão seguindo as seduções, estão vivendo no pecado, estão vivendo nas trevas. Então, a missão de Deus é nós sermos testemunhas, né? Aqueles que pregam a palavra ou que compartilham a palavra de Deus, para que a palavra possa agir no coração e converter a vida dessas pessoas em filhos de Deus e trazê-los para Deus, para a vida, para a luz, para a salvação, para a verdade, né? Para as bênçãos de Deus. E aqui ele diz: sabemos que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Vejam, o diabo é chamado por Jesus de príncipe ou governador deste mundo. O mundo todo está sob o poder do maligno. E a gente tem que se flagrar disso. O mundo está sob o poder do maligno. Então vamos lá. O diabo é chamado por Jesus de príncipe e governador deste mundo. Já não lhes falarei muito, diz Jesus, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O príncipe deste mundo está vindo. O mundo está sob o poder do maligno. E Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo. Outra passagem, João 16:11. O príncipe deste mundo já está julgado. Pela morte de Jesus na cruz, o diabo já está julgado e perdeu o domínio sobre nós, né? Perdeu o poder de nos acusar e de nos condenar por causa dos nossos pecados. O príncipe deste mundo já está julgado. O final da história é que o diabo será derrotado. Mas ele continua sendo o príncipe deste mundo. E o mundo continua sob o poder do maligno. Vejam a continuação. Efésios capítulo 2, versículo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Olha a situação do mundo afastado de Deus, certo? Olha a situação dos seus colegas, dos seus amigos, daqueles que ainda não renasceram de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqueles que ainda não estão com Deus estão nessa situação, mortos em suas transgressões e pecados, vivendo nelas, quando seguem a presente ordem deste mundo. Só que a presente ordem deste mundo é a ordem em que o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O espírito é o diabo, é o maligno. O espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Compreende? Então, o mundo está sob o poder do maligno. A nossa luta, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estão entendendo como a Bíblia é em diferentes passagens? Tanto Jesus já chama o diabo de príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo chama em diferentes cartas, em diferentes livros. Não há dúvida sobre isso. Não é só João falando em 1 João capítulo 5 que o mundo está sob o poder do maligno. Jesus fala isso, que o diabo é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo fala isso. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Este mundo está em trevas. O mundo está sob o poder do maligno. O mundo está em trevas. Jesus é a luz, certo? Mas o mundo está em trevas, as trevas do pecado.
e as forças espirituais do mal que estão agindo neste mundo, poderes, autoridades, dominadores. Quando a gente tem a compreensão disso, a gente então entende que a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é uma luta que se trava no campo espiritual, contra o poder do maligno que está em atuação neste mundo, e este mundo está sob o poder do maligno. Então, o mundo é criação de Deus, mas é o mundo com o que ele se tornou quando o pecado entrou no mundo, quando o diabo agora se torna o príncipe deste mundo, e agora esse mundo começa a se tornar uma tentação para mim, e uma tentação que me afasta de Deus, e esse mundo está em trevas, né? E aí a gente tem uma noção do mundo, né, e da força que está por trás deste mundo. E aqui é o que João está querendo deixar claro. Sabemos que somos de Deus. E de novo, quem somos nós? Nós somos nascidos de Deus 7 vezes na carta. Meus irmãos, quem são vocês? Quem somos nós? Identidade cristã. Quem somos nós? Nós somos os nascidos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. Mas o mundo está sob o poder do maligno. Estão entendendo a oposição disso? Nós somos de Deus no meio de um mundo que está sob o poder do maligno, no meio de um mundo que está em trevas. Precisamos estar conscientes disso. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes também estávamos nas trevas. Nós nascemos pecadores. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz 1 Pedro capítulo 2. Fez de nós seus filhos e herdeiros. Nos santificou, que em hebraico significa separou. Deus nos santificou, Deus nos separou do mundo, para sermos seu povo santo, para sermos sal e luz para este mundo. Esse mundo que está sob o poder do maligno, esse mundo que está em trevas. Precisamos estar conscientes de quem é o mundo e de quem somos nós neste mundo. Perfeito? Sabemos que somos de Deus. É isso que João está enfatizando. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Quem somos nós? Nós somos os filhos de Deus. Filhos que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Filhos que vivem na luz. Filhos que são representantes do Pai neste mundo. Filhos que foram separados, né? Separados deste mundo. Então, vejam, a gente tem que ter correta noção de que o mundo está no maligno, nós fomos separados por Deus, nós somos o povo santo de Deus neste mundo, os filhos de Deus nesse mundo, para quê? Não para nos deixar contaminar pelo mundo, mas pelo contrário, para sermos sal para essa terra, para sermos luz para esse mundo, né? Então, ter consciência de que o mundo está sob o poder do maligno e de que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. Logo, a consequência é uma consequência ética, é uma consequência moral. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo quem? Todo mundo que está no mundo, sob o poder do maligno, que está nas trevas do pecado. Todo mundo faz, porque todo mundo está sob o poder do maligno. Mas eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho da luz. Eu fui chamado das trevas para a luz, não para me contaminar com o mundo, mas para ser sal e luz para este mundo, né? Para ser um instrumento do Pai neste mundo para a salvação, para levar as boas novas, para levar o Evangelho, para levar a luz ao mundo, aqueles que estão ao meu redor, né? Mas eu estou separado do mundo e preciso estar separado do mundo nessa concepção desse pecado que há no mundo, percebendo o pecado que há no mundo e sabendo quem sou eu no meio deste mundo, né? Continuando, o Deus desta era, o diabo chamado de príncipe, o Deus desta era,
cegou o entendimento dos descrentes. Estão entendendo o que está acontecendo? O Deus desta era, o maligno, o mundo está sob o poder do maligno, o príncipe, né? O príncipe deste mundo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a triste realidade do mundo. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. E aqui é um fortalecimento, tá, meus irmãos? A gente está nesse mundo, esse mundo está sob o poder do maligno, mas nós, como filhos de Deus, nós temos a proteção de Jesus. Aquele que nasceu de Deus, Jesus nos protege, intercede por nós, nos protege, nos afasta do mal e nos protege contra o maligno, e o maligno não nos atinge. E terminando essa parte, veja o que João diz no capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, eles são fortes. Por que eles são fortes? Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. De onde vem a nossa força? A nossa força vem da palavra de Deus, da nossa comunhão com o Pai, né? Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Com o poder de Cristo, né? Sob a proteção de Cristo, sob o fortalecimento da palavra de Deus, nós vencemos o maligno, né? Continuamos vencendo o maligno. E terminando, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus irmãos, vocês notaram que, como eu frisei bastante para deixar claro, como João enfatiza o maligno e o diabo e mostra o diabo como a causa por trás, a origem do pecado, um pecado que está no mundo, um mundo que está sob o poder do maligno. E quem é o diabo? O diabo é aquele que jamais se firmou na verdade, diz Jesus. É o pai da mentira. A mentira é o contrário da verdade. Então, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, que é o próprio Jesus, né? A verdade e o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Permaneçamos na verdade. Onde está a verdade? Eu sou a verdade, diz Jesus. A palavra é a verdade. A minha palavra é a verdade, né? Permanecereis, se permanecerdes a minha palavra, né? Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E graças a Deus nós já conhecemos a verdade. E nós permanecemos na verdade e no verdadeiro, em Deus. E permanecemos na verdade, permanecemos em Jesus. E somos filhos de Deus. Filhos de Deus que estão no meio de um mundo sob o poder do maligno. Filhos de Deus que nasceram de Deus e que têm essa incumbência de serem sal para essa terra e luz para este mundo, né? Que Deus os abençoe assim. Amém. Terminamos assim a nossa primeira carta de João. Vamos continuar, segunda carta de João, um capítulo só, né? E depois, terceiro João, um capítulo só também.